isso aqui. Ok, fora. Fala pessoal, hoje recapitularemos o filme King of New York de 1990 e vamos para mais um resumo top. Frank saiu da prisão e uma tarde ensolarada, puxando o primeiro gole de ar livre em 14 anos. Antes de ser trancado, ele reinava sobre Nova York como um chefão da máfia, comandando uma rede de negócios ilegais. Agora, seu império não passa de ruínas. Enquanto ele mofava atrás das grades, os cartéis colombianos e chineses tomavam conta do território, exterminando seus aliados e o deixando sem nada. Do outro lado da cidade, Emílio, um cafetão a serviço dos colombianos, saiu de seu bordel e caminhou até um telefone público. Assim que pegou o receptor, uma rajada de tiros cortou o ar. Em meio ao caos, ele também foi alvejado e caiu sem vida. Para deixar o recado claro, os assassinos largaram um jornal ao lado do corpo. A manchete, a libertação de Frank. Coincidência? Nem um pouco. Enquanto isso, em um hotel decadente, Jimmy, um dos capangas de Frank, negociava com King Tito, um figurão do tráfico colombiano. Jimmy falava demais e King Tito, impaciente, decidiu subir o preço da mercadoria em 10%. Isso pegou o Jimmy desprevenido, mas ele entregou a mala de dinheiro sem discutir. Quando Tito abriu, seu sorriso sumiu. A mala estava cheia de absorventes. Antes que pudesse soltar um palavrão, Jimmy puxou o gatilho. Tito e seus homens caíram como dominós. Com o trabalho feito, Jimmy e sua equipe seguiram para o outro hotel, onde Frank os aguardava. Eles confirmaram que Emílio e King Tito estavam fora do jogo e que o dinheiro e os negócios agora pertenciam a eles. Mas havia um detalhe: um intermediário chamado Delésio queria marcar um encontro. Frank, determinado a retomar o trono, se preparou para recebê-lo da única forma que sabia, com estilo e sem piedade. Frank não joga para perder. Na reunião, ele estava cercado por seus advogados de confiança, políticos influentes e até um juiz distrital. Ele virou-se para Delésio e ordenou que arranjasse um encontro com Clay, um chefão do cartel. Ele queria que Clay acreditasse que seus negócios estavam prontos para voltar ativa. Depois da conversa, Frank saiu com Jennifer, uma conselheira, caminhando tranquilamente pelo metrô, como se o destino da cidade não estivesse em suas mãos. Enquanto isso, Delésio chegou a uma casa de apostas movimentada, onde encontrou Clay relaxando com amigos. Ele passou o recado de Frank, mas Clay riu na cara dele, disse que Frank estava andando com pessoas erradas e que só fazia negócios com os colombianos. Sem rodeios, mandou Delésio embora com uma recusa firme. No metrô, Frank e Jennifer seguiam despreocupados, até que 3 jovens delinquentes se aproximaram, tentando intimidá-lo. Porém, eles só precisaram de um vislumbre do cabo da arma sob a jaqueta dele para mudar de ideia. Mas, ao invés de puni-los, Frank os surpreendeu com um maço de dinheiro e uma proposta: se quiserem um futuro melhor, que eu encontrasse em um hotel. Frank não gostava de perder tempo. Assim que soube da recusa de Clay, ele e seus homens partiram para resolver o problema diretamente. No território de Clay, Frank foi claro: se algo acontecesse em Nova York, ele tinha que estar envolvido. Clay, teimoso, recusou mais uma vez. Frank não discutiu, apenas sacou a arma e acabou com o problema ali mesmo. Com Clay fora do caminho, Frank começou a reunir seus antigos aliados, preparando um terreno para retomar seu império. Mais tarde, fez uma visita ao prefeito para saber por que os fundos destinados ao hospital no Bronx não haviam sido liberados. O prefeito desconversou, dizendo que não havia dinheiro reservado para o projeto. Em tom de desafio, sugeriu que, se Frank realmente se importava, que levantasse 6 milhões por conta própria. Frank seguiu o conselho do advogado e aceitou o desafio, determinado a realizá-lo. Enquanto relaxava com uma bebida, 3 detetives, Tommy, Roy e Dennis, invadiram o local e o levaram sem explicação. O advogado tentou intervir, mas foi ignorado. Frank foi arrastado pelo trânsito, com os detetives garantindo que ninguém pudesse rastreá-los. Momentos depois, pararam em um beco deserto e revelaram um homem inconsciente e espancado, Tito, um dos chefes do cartel colombiano. Para os detetives, Frank era o principal suspeito pela morte dos 3 chefes do cartel, todos eliminados desde sua libertação. Frank, impassível, negou qualquer envolvimento. Frustrados, mas sem provas, os detetives tiveram que soltá-lo. Enquanto isso, Delésio organizava uma reunião secreta com Yong, um poderoso líder da triade chinesa. Dentro de um cinema escuro, ele apresentou a proposta de Frank para um acordo comercial, mas Yong permaneceu cético. Ele exigiu o pagamento integral em dinheiro por uma carga de 200
220 libras. Sabendo que Frank não tinha essa quantia, Delezio sugeriu uma reunião cara a cara entre eles, tentando manter as negociações vivas. No dia seguinte, Jimmy fez uma parada em um restaurante de fast food e, percebendo a presença dos detetives, deu dinheiro a uma idosa e seus netos. Mas sua sorte acabou ali. Quando estava prestes a sair, um grupo de detetives e policiais apareceu do nada, cercando. Sem saída, Jimmy foi preso, acusado de assassinar vários colombianos. A principal prova contra ele, o testemunho de Ernio, um figurão do cartel. Enquanto isso, Frank visitava um hospital decadente no Bronx, que precisava desesperadamente de financiamento. Ele tentou novamente negociar com Wong, mas não chegaram a um acordo sobre o preço da mercadoria. Frank sugeriu uma parceria, venderiam os produtos juntos e dividiriam os lucros para ajudar o hospital. Mas Young não se impressionou, queria pagamento integral adiantado, sem concessões. De volta ao hotel, Frank recebeu más notícias. Jimmy havia sido preso. Sem perder tempo, ordenou que sua equipe organizasse um resgate imediato. Mais tarde naquela noite, Jennifer e o grupo executaram o plano com sucesso, libertando Jimmy da custódia. Pouco depois, os detetives Tommy, Roy e Dennis chegaram à cena, furiosos ao ver Jimmy escapando. Jennifer, sem se abalar, os alertou de que, se interferissem, resolveriam a questão nos tribunais. Algum tempo depois, Frank e seus homens chegaram a Chinatown e rapidamente identificaram os membros da triade. Sem cerimônia, lançaram um ataque brutal, exterminando qualquer resistência. Após o banho de sangue, capturaram Wong e o forçaram a revelar a localização de seus bens escondidos. Mas, mesmo depois de entregar tudo, ele não foi poupado. Frank garantiu que sua execução fosse rápida e definitiva. Dias depois, graças a uma generosa doação de Frank, o hospital do Bronx finalmente abriu suas portas ao público. Isso enfureceu o detetive Dennis, que via Frank se tornar intocável, enquanto ele e seus colegas continuavam presos a cargos irrelevantes. Para ele, enquanto Frank tivesse dinheiro ou influência, a lei sempre jogaria a seu favor. Frustrado, Dennis propôs a formação de um grupo clandestino de detetives para derrubar Frank a qualquer custo, tratando a missão como uma guerra entre gangues. Roy discordou, chamando a ideia de insana, mas Dennis ignorou os avisos. Em uma noite movimentada, a equipe de Frank comemorava em uma boate, enquanto ele se afastava para uma ligação. Pouco depois, Delezio apareceu acompanhado de um chefe de cartel de substâncias ilícitas de Los Angeles. O homem sabia da carga de 200 libras que Frank havia tomado de Young e queria comprá-la. No entanto, só poderia pagar metade do valor adiantado, prometendo quitar o restante após vendê-la em Los Angeles. Frank recusou na hora, pagamento integral ou nada. O chefe do cartel pediu para inspecionar a mercadoria primeiro, mas assim que saiu da boate, sacou uma arma e atirou em um dos guardas de Frank. Traição escancarada. Ficou claro que Delezio estava trabalhando para o cartel. Logo depois, um grupo armado invadiu a boate, mergulhando o local no caos. No meio da troca de tiros, Frank ajudou Jimmy a escapar, mas enquanto fugiam de carro, um dos atacantes se agarrou à porta. Jimmy tentou derrubá-lo e ficou chocado ao ver que era um policial disfarçado. Sem hesitar, Frank pegou um extintor de incêndio e golpeou o agente, matando-o na hora. Ao testemunhar isso, o atacante remanescente, Tommy e Dennis iniciaram uma perseguição implacável. O embate foi intenso, tiros e manobras em alta velocidade tomaram conta das ruas. Após uma longa fuga, Frank conseguiu despistar Tommy e Dennis, mas quando achavam que estavam seguros, Frank jogou seu carro contra o deles, causando um acidente violento. Sem perder tempo, Jimmy abriu fogo, forçando Tommy e Dennis a lutarem desesperadamente por suas vidas. Tommy conseguiu sair dos destroços e perseguir Jimmy, enquanto Dennis perdeu Frank de vista. Sob uma ponte, um único disparo ecoou. Tommy havia sido atingido. Jimmy não teve piedade e disparou mais uma bala, deixando-o à beira da morte. Mas antes que pudesse fugir, Dennis chegou e, sem hesitação, atirou várias vezes em Jimmy, matando-o instantaneamente. Dominado pela fúria e pelo luto, Dennis tentou salvar Tommy, mas era tarde demais. Seu parceiro e amigo de longa data não resistiu. No funeral de Tommy, Dennis não conseguiu ficar por muito tempo, consumido pela dor. Ao sair da cerimônia e entrar no carro, outro veículo se aproximou silenciosamente. A janela se abaixou e Frank apareceu. Sem hesitar, ele puxou o gatilho, pondo fim à vida de Dennis antes de desaparecer calmamente na noite. De volta ao quartel-general, Frank confrontou Delezio, que havia sido capturado por seus homens. Durante o interrogatório brutal, ele confessou ter recebido 50 milhões de dólares para revelar o esconderijo secreto de Frank, acreditando que isso garantiria sua liberdade. Frank ouviu a traição e tomou sua decisão. Delezio seria enterrado junto com o dinheiro que vendeu sua lealdade. Tarde da noite, Roy chegou em casa e encontrou Frank já esperando por ele. Sem rodeios, Frank admitiu ter matado Clay, um trapaceiro que faturou 13 milhões de dólares em golpes de apostas. Wong, um empresário de Chinatown que traficava imigrantes legais. E King Tito, o cérebro por trás da rede de prostituição infantil da cidade. Frank justificou suas ações, alegando que só eliminava os corruptos
vícios irrecuperáveis. Olhando diretamente para Roy, ele fez um aviso claro: qualquer um que tentasse construir um caso contra ele estaria assinando a própria sentença de morte. Antes de sair, ordenou que Roy se algemasse a uma cadeira, mas assim que Frank cruzou a porta, Roy se libertou e foi atrás dele, seguindo até o metrô. Dentro de um vagão lotado, Frank agarrou um passageiro aleatório e o usou como escudo humano. Roy implorou para que ele se rendesse, mas Frank não hesitou, puxou o gatilho e matou Roy sem piscar. Frank, por sua vez, saiu da estação com a mesma calma de sempre e acenou para um táxi, pronto para desaparecer. Porém, antes que Frank pudesse fugir, Roy conseguiu atingi-lo com um tiro, deixando-o gravemente ferido. Ao mesmo tempo, a polícia foi alertada e chegou rapidamente ao local. O motorista do táxi, ao ver Frank sangrando e segurando uma arma, entrou em pânico e soltou do veículo, gritando por ajuda. Em segundos, policiais cercaram o táxi, deixando Frank encurralado. Fraco pelo ferimento, ele lutou para permanecer consciente, mas sua força se esvaiu. Sem escapatória, ele tombou no assento, sucumbindo lentamente. O filme recebeu boas avaliações no Rotten Tomatoes, alcançando 73% de aprovação da crítica especializada e 77% do público geral. King of New York é um filme estiloso e sombrio, que mergulha no submundo do crime com uma estética marcante e uma atuação memorável de Christopher Walken. A direção de Abel Ferrara dá ao filme um toque quase operático, com violência gráfica e uma trilha sonora pulsante, que reforça a atmosfera decadente da cidade. O maior destaque é Valky, que entrega um Frank White magnético, assustador e carismático ao mesmo tempo. No entanto, o roteiro nem sempre sustenta o peso da narrativa, e alguns personagens coadjuvantes acabam pouco desenvolvidos, parecendo meros estereótipos. Uma curiosidade interessante é que o rapper The Notorious Big considerava Frank White uma de suas maiores inspirações, chegando a usar o nome do personagem como um de seus apelidos. Apesar de seus problemas narrativos, o filme é estiloso, impactante e traz uma visão única da guerra entre policiais e criminosos de Nova York dos anos 90. Dito isso, minha nota para King of New York é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.